Bem, essa história que nós vamos contar no programa de hoje é uma história intrigante, envolvente e muito interessante. E nessa capelinha que vocês estão vendo aí, é um fato muito curioso. Aqui, na época, os sitiantes eram obrigados a conservarem as estradas. E cada sitiante tinha sua parcela de contribuição, conforme o tamanho do seu sítio. 1000 metros de divisa, eles conservavam aquele. Aí passavam para um outro. E eles tinham por hábito se unirem. Era uma comunidade, se juntavam, um ajudava o sítio de cima, o outro ajudava o sítio de baixo. E assim seguiam a vida. Mas um fato curioso, intrigante e interessante aconteceu aqui. A morte de 4 pessoas. 4 pessoas por um pé de café, um somente. 2 da família Dioste mataram 2 da família Carneiro. E esse da família Carneiro conta a história que também assassinou os 2 da família Dioste. Essa história, veja aí. Quando nós viemos por dentro, lá de Rubião, passamos por Guarantã, Boa Vista, Prata, Boa Vista. Boa Vista. Ali na Boa Vista tem uma capelinha que foi morta uns 4 pessoas por um pé de café. O senhor sabe dessa história? Olha, eu estava na escola, a escola era aí onde esse pavilhão ali. Eu estava na escola e então tinha o Aníbal e o Júlio Carneto, que era filho de um dos Carneto que morreu lá. E na hora do recreio veio a notícia para eles irem embora, que tinha acontecido um acidente, não sei. E eles não terminaram o dia na escola, foram lá na... Isso aconteceu em 1929 e que o Carneto... 29. E o Carneto fazia parte da família da minha mãe. A minha mãe é Carneto, filho de Alberto, que é irmão e filho do que morreu na briga. Assim, teve uma história em que no passado lá, um Dioste namorou uma Carneto. E a partir de então começou essa desavença. O caso de um pé de café, é verdade? mas o caso ali, o Benedito de Moura contava para mim, ele tinha confiança comigo. E então ele disse que eles tinham rincha de trás, né? Ah, já tinha uma rivalidade de família. Tinha rincha de trás. E aonde que ali faziam reunião para consertar a estrada, né? Então tudo, o sítio antigo, tudo mandava uma pessoa para... Ali deu a desavença. Era comum. Era comum. Os tempos idos. E ali deu a desavença entre eles. Entre eles. Aí tinha um deles cavucando, porque o lado da cruzinha que tem lá era Carneto, né? Ah. E o outro lado para cá era Dioste, né? Esse pé de café só foi o final dessa história. Foi a gota d'água que faltava, que culminou nessa briga. Que é onde morreram 2 de cada lado da família. Um caminho que passava do lado da casa de um dos filhos do Carneto, o Vitório, que acho que até a estação, era alguma coisa assim. Daí o Carneto quis fechar essa estrada e o Dioste não aceitou. Sim, né? Porque naquele tempo não tinha grandes estradas. A estrada maior foi ali onde aconteceu o acidente, né? Ali da briga. Daí o que aconteceu? Quando eles foram arrumar essa estrada, que era a estrada principal, estava todo mundo, mas não era só Carneto e Dioste, tinha outras pessoas, inclusive, no lugar. Só que a desavença ocorreu entre eles, né? Mas tinha mais pessoas naquele tempo, todo mundo se juntava para arrumar a estrada. Não tinha o trator, era arrumada a enxada, o enxadão. Então, na época, eram as famílias mesmo que se reuniam para poder arrumar a estrada. E ali onde tem hoje aquela cozinha, o que aconteceu? Ali tem uma capela muito bem cuidada, mas lindíssima. Agora, porque ficou muitos anos apenas uma cruzinha de madeira, que foi quase esquecida, ela foi quase que já não existia mais. Eu cresci ouvindo essa história,
Porque quando aconteceu essa briga, minha mãe não era nascida ainda. Porque minha mãe nasceu em 1930 e aconteceu em 29. Então, mas a gente ouvia. Inclusive, eram motivos assim. As pessoas não era muito bem visto por causa dessa briga. A família ficou estigmatizada, né? Tanto a família Deoste como a família Carneto ficou bem estigmatizada por isso. Mas bem, da verdade, o caso aconteceu que na hora da discussão, do sangue quente, daí eles diziam por causa do pé de café, o Carlos Deoste dá uma facada no João Carneto. O Carlos Deoste. Isso, o Carlos Deoste deu uma facada no João Carneto. Ficou um criminoso ali. Eu sei que ficou porque eles estavam consertando estrada e tinha um moreno ali, chamava Benedito de Moura. Ele era casado com a madrinha da minha mulher. Certo. E eles ficaram velhinhos, tinha um sitinho lá na Boa Vista. Para mim ele contava que o Vitório Carneto que matou um deles. E esse passou como um matou o outro, fez a Não moto. se sabe real a história, né? Era assim, na época, todo mundo na vizinhança eram famílias italianas. Então era uma colônia quase que italiana, né? Tanto lá como o senhor pega Rubião, Faxinal, era quase que todo mundo assim, as famílias italianas, e conviviam numa boa, não tinha esse problema, não é? Que daí aconteceu esse acidente aí, né? E daí o João Batista Carneto dá uma enxada usada no Carlos. Então daí a briga aconteceu entre o José e o Arthur Deoste, que morreram, e o João Batista Carneto, que brigaram com as enxadas. O José e o Arthur Deoste levam o pai para casa, que já tinha sido atingido por uma enxada usada, né? E os parentes do Carneto vêm em socorro do que estava machucado ali. Os parentes do Carneto. Do Carneto, que seriam, na época, meu avô, o tio Vitório, todos os outros Carnetos, né? Daí o Natali, pai de todos os Deoste, chega com uma espingarda e foi para casa, buscou uma espingarda e volta para resolver a situação. E atira em Antônio, que estava com o pai no colo. O Antônio, filho do João Carneto, estava com o pai no colo e ele atirou no Antônio. Certo? Daí o Luiz ficou desesperado, um irmão do Antônio Carneto, que morreu no lugar, toma a espingarda do seu Natário e atira nele. E atira no Natário. Daí o Carlos Deoste e o João Carneto morreram dias depois, só que no hospital. Então, dois morreram no lugar. Morreram 2 Carnetos e morreram 2 Deostes. Um Carneto e um Deoste no lugar e 2 no hospital. No hospital. Isso aí. Os vivos que responderam o processo, que é o José e o Arthur Deoste, e o João Batista e o Luiz Carneto, que foram os 2 presos. E foram absolvidos com o tempo, né? Lembrando que a Vanessa, até é muito legal, tem um processo aqui de mais de umas 300, 400 páginas, mais ou menos. Só para ter uma ideia, ela está com todo o processo na mão aqui, de 1929, inclusive eu queria mostrar aqui algumas fotos, aqui ó, algumas fotos para vocês terem uma ideia, da enxada usada, que recebeu naquela época, era desenho ainda, né? Como o professor Vinícius Aloysio trabalhou na Unesp, ainda ó, era desenho que se usava no judiciário. Mas um processo muito bem feito, muito bem montado. Quem quiser ter acesso a esse processo está aqui, né? Com a dona Vanessa, a dona Sueli. O seu Antônio, e morreu 4 mesmo ali ou não? Morreu. 4. E qual era o sobrenome deles? Era Carneto? Carneto e Deoste. Deoste? Deoste morreu pai e filho. E Carneto morreu 2 irmãos. Né? E foi briga por causa do pé de café mesmo que cortaram a estrada e Mas caiu? vamos lá, vamos contando a história. E aí morreram 2 Deostes e 2 Carnetos. Isso. E quem matou esse pessoal foi o Deoste, que veio com a espingarda. Então, ele matou, mas também morreu, né? O da espingarda também Também morreu. morreu, porque daí O o Carneto tomou a espingarda dele e atirou pelas costas. Aí ele chegou a tomar. Ele morreu com a própria espingarda. Estou aqui com a Vanessa.
Vanessa Vidotto Baceto. Ela que é filha da dona Sueli, e ela que foi atrás do fórum, atrás de todo o processo, que não é fácil. Esse processo estava, ela vai contar um pouquinho pra gente, estava até um tanto quanto perdido, mas é muito legal, cara. A história do pé de café deu repercussão no nosso programa aí, embora sendo amador, mas que conta a história do Botucatu. Bom dia, Vanessa. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você é advogada de profissão, é isso? Sou formada em Direito, sim. E me diga uma coisa, esse interesse de você buscar foi por causa da tua família ou por ser advogada? Não. Foi da família mesmo. O interesse em fazer a genealogia da família. Então eu comecei já quando eu tinha uns 18, 19 anos a fazer a genealogia. E cheguei nessa história, né? De tanto conversar com os mais antigos, a gente acabei chegando nessa história. E aí eu tive interesse, me formei em Direito, falei, mas deve existir um processo judicial sobre isso, afinal uma briga, né, desse porte, eu imaginei que haveria alguma coisa nesse sentido. Então eu fui até o fórum, paguei as taxas para desarquivar um processo que eu não sabia nem se existia, eram as varas cíveis, e a primeira vara criminal ficava ao lado do antigo, do Brasitália, é ao lado do Brasitália, na esquina, era a primeira vara, isso, e todos os processos antigos da cidade ficavam vinculados à primeira vara criminal. Então eu fui até essa primeira vara criminal ali na esquininha do Brasil e Itália e conversei com os funcionários. Na época, como já tinha escassez de funcionários, né, na justiça, me deram um livro e falaram, tá, você quer, você procura, nós não temos tempo para fazer isso. Então eu tirei uma manhã e fiquei procurando num livro antigo onde tinha o nome de todos os réus da cidade, desde os primórdios da existência do fórum da cidade. Né? Mas você estava contando que esses processos você foi encontrar lá na garagem da prefeitura? Sim, é que ali era um catálogo de réus, e ali, achando esse catálogo... você estava observando o índice, o menu ali. Um menu. E aí, quando eu localizei ali, eu falei, tá bom, tá aqui, achamos. Olha que legal. Então tem que buscar o processo lá na garagem municipal. Aí nós fomos, eu, meu pai e um funcionário do fórum, a gente foi até a garagem municipal, e os processos, assim, infelizmente, né, na época não tinham muitas condições, estavam todos jogados, estava uma bagunça, processos jogados no chão, despedaçados, tudo. Que ano foi isso, mais ou menos? Eu calculo que faz uns 18 anos já. Hoje eu vou fazer 40, faz uns 18 anos, 17, foi logo que eu me formei. Estava lá na garagem municipal? Estava na garagem municipal. E aí, né, mandaram procurar no meio daquela bagunça toda, eu comecei a andar pro meio e deu um estalo, achei uma caixa. Posso abrir essa caixa? Quando eu abri o processo estava ali. Nossa, deu um estalo naquela caixa, foi a primeira caixa? A primeira caixa. Ah, não dá. Primeira e única caixa que a gente pegou. Foi. Interessante. Então, porque eram muitas caixas e tudo bagunçado, não tinha ordem cronológica, não tinha ordem de nome, não tinha nada, simplesmente estavam apenas amontoadas as caixas. E aí eu falei, posso pegar essa caixa aqui de cima? O funcionário falou, não, pega, fica à vontade. Eu peguei, abri, dentro tinha uns 15 processos, um deles era o processo que eu estava procurando. Eu acho que os antepassados da gente estavam ali, né, dando uma mãozinha pra gente, né? E aí eu peguei esse processo, eu pude ficar com ele por 20 dias. Foi o tempo que eu usei para xerocá-lo, porque tinha que devolver, né? O processo pertence. Na época o juiz era o Dr. Camacho? Dr. Camacho. Inclusive ele ficou muito o interessado. O Dr. Camacho tinha uma identidade muito grande com a história de Botucatu, né? Sim. Então ele não é de Botucatu, né? Eu acho que ele é de São Paulo, eu São não Paulo. tenho muita certeza. É. Eu até na plaquinha de Ana Rosa no cemitério a gente viu lá uma graça recebida por Dr. Camacho. Ah, entendi. Então, tinha... inclusive, quando eu achei esse processo, na época ele pediu, olha, eu quero que você devolva em minhas mãos porque eu quero ler essa história que eu achei muito interessante. E ele me falou, e o processo da Ana Rosa está aqui comigo, ó, na minha gaveta da escrivaninha. E ele me mostrou, estava na gaveta da escrivaninha dele. Estava com ele o processo. E eu devolvi o meu processo nas mãos dele, né? Então, bacana. Foi muito interessante, né? E aí, com o processo em mãos, que a gente teve uma ideia realmente do que foi, né? Porque a gente ouve muito falar, né? E todo mundo aumenta, ou põe alguma coisa, ou tira alguma coisa. Mas no processo ele trouxe bastante esclarecimento da história realmente, né? E o interessante é que foi em 1929 e foi manuscrito, né? E também muito do processo está manuscrito. Né? E muito está datilografado. E muito datilografado. Em 1929, segundo o Moacir Bernard, aqui, ó, é manuscrito, né? Difícil de ler, né? Não é, tem que ter uma interpretação muito grande e parte do processo, nós vamos mostrar aqui, ó. Ele está datilografado. Mas vamos lá, Vanessa.
Vamos lá. E daí, como é que aconteceu essa história do pé de café? Que história interessante. O resumo do que eu li aqui, né, de tudo isso. Mas interessante que você tem as provas aqui. Tem o depoimento de todas as partes envolvidas, inclusive, e detalhe, eles não divergem nos depoimentos. Não é que uma parte tenta se defender acusando a outra. Não, todos contam a mesma história. Eles foram incisivos, né? Todos eles no seu depoimento. Foram sim. Então isso que é muito interessante, né? E segundo a história ali, né, as duas famílias estavam abrindo uma estrada, né? Era uma estrada, acho que de terra, perguntou pra minha mãe, consertando uma estrada. E um da família De Oste, um dos filhos, falou que ia tirar um pouco mais o barranco do Carneto. O Carneto falou, se você tirar, nós vamos brigar. E o crime foi feito de que forma? Com que arma? Esse que estava cavucando no pé de café, o outro lá, parece que investiu nele e ele deu uma enxadonzada na cabeça, matou ele com uma enxadonzada, né? Aí diz que veio um... Aí veio um outro do lado, matou ele, né? Com enxadão também. Enxadão ou enxada, você foi com ferramentas. Esse De Oste, chamado Carlos, avançou para cima do João Carneto, que era o chefe da família Carneto, e acertou várias facadas nele. Feriu ele com facadas, mas não chegou a matar. Quando os outros, porque estavam trabalhando em várias pessoas ali, né? Sei lá, tinha 6, 8 pessoas. Não sei, antigamente eles se reuniam, né? Os vizinhos, tudo para conservar isso. Né? E daí, quando um dos filhos desse João Carneto, que levou as facadas, viu a briga começando, ele avançou também para cima. Claro, vou defender o meu pai. Sim, ele falou, avançou para cima do Carlos De Oste. Então, assim, a briga começou daí. O João Carneto esfaqueado já, com o filho dele, João Batista, esfaqueado. E do outro lado, o Carlos, eu preciso ver os nomes, que era muita gente. É muita gente. E o Arthur. Então esses quatro começaram a se bater, se machucar com enxadas, com tudo de direito. Foi aquele bagunça mesmo. Quando acabou essa briga, estavam todos feridos e machucados, os dois De Ostes, que eram o José e o Arthur, correram para casa. Foram para casa, levando o Carlos, que já estava bem ferido, para casa. Foram levar ele para casa, então. Daí, então, levaram esse que estava morto lá, tudo levaram lá no De Oste. O velho De Oste chamava Arthur De Oste. Ele passou a mão numa carabina que ele tinha e veio toda. Ali o primo... Acabou matando os outros. E gritou, aquele que era da parte do Carneto, se arretire. E tinha esse Antônio Carneto, era até afiado dele, desse Arthur. Ainda era parente? Ele deu um tiro nele e matou. Aí esse Vitório Carneto que matou o velho com a carabina lá. Mas foi a paulada aí. E ali na briga, então, ficou a família dos Carnetos, que daí chegou a esposa, filhos, todos para ver o que estava acontecendo, né? E os dois Carnetos morreram no local? Não. O João que tinha levado as facadas, estava ali agonizando ainda, mas não tinha morrido. Estava o João Batista e daí chegaram os outros filhos, o Vitório, o Luíde, o Antônio, a Maria, a esposa. Daí, o que aconteceu? Esses De Ostes que foram para casa, levaram o Carlos, que já estava gravemente ferido, para casa. Chegou lá o pai deles, chamado Natali, vendo o filho morrendo, pegou uma espingarda e um revólver e voltou para o local da briga. E já chegou atirando. Então, quando ele chegou atirando, o Antônio Carneto, que estava segurando o seu pai, João, que tinha levado as facadas no chão, que estava agonizando, levou um tiro certeiro e morreu na hora. O Antônio morreu na hora, Carneto. Nisso, o Luíde, um dos irmãos do Antônio, bateu no Natali De Oste e tomou a espingarda dele. E daí ele pediu perdão, tudo, e o Luíde falou, não, vai embora para casa. Só que quando ele olhou, viu o pai quase morto no chão e o irmão morto, ele atirou também no Natali De Oste, que também morreu ali. Então, assim, foram muitas brigas ali e mortes. Ali no local morreram duas pessoas, o Antônio do Carneto e o Natali De Oste. Esses dois morreram instantaneamente. Os outros dois que morreram, que foi o João Carneto e o Carlos De Oste, Carlos, eles foram morrer no hospital dias depois. E por causa dos ferimentos mesmo. Mas ali o negócio não foi bem contado, porque ali ficou, que morreu dois de dois, mas ficou um criminoso, né? Ficou o cara que disse que foi buscar a espingarda. E matou com a espingarda.
ficou um criminoso ali. Então esse fez igual o português. O português pegou 2 grilos aqui, que pula assim, fechou numa caixinha e foi, disse, eu vou mostrar para o meu compadre lá em Portugal. E viajou para lá, né? Quando chegou lá, compadre, eu trouxe uma novidade do Brasil. E foi abrindo a caixinha, não tinha nada na caixinha. Compadre, um comeu o outro. Aquilo, para você transportar, acho que é na Misericórdia do Catuense. Misericórdia do Catuense. Dá lá, próximo a Pratinha. Sim, não longe, É, a né? Já chega Misericórdia aqui, era muito imagina. longe de outra, era carro de boi, ou carroça, alguma coisa assim. Então, né, com os ferimentos que eles estavam, né, porque no processo tem as marcas dos ferimentos. E eles chegaram vivos no hospital. Chegaram vivos e morreram acho que 2, 3 dias depois. Não foi no mesmo dia, não. E que idade tinha esse pessoal, mais ou menos? Né? Olha, Eram jovens, novos. O João Carnieto era um senhor já, porque afinal já tinha os filhos, apesar que está no processo, eu não piei para saber. Já tinha os filhos casados, já era avô, tudo. E o senhor Deoste, o Nathalie Deoste também. E daí tinha os filhos que eram novos, né? Tinha inclusive um deles que acho que deixou a esposa grávida. Um deles É, o Antônio Carnieto. E deve ter família aí por aí, não? Com certeza, ainda tem sim família por aí dos Carnietos. A senhora é Carnieto. Eu sou minha mãe. A sua mãe. Minha mãe é Carnieto. E tem família de Ossi aqui no Catu? Tem sim. E muitos anos depois, mais ou menos em 1960, eu calculo, por aí, uma filha de um Carnieto, do Alberto Carnieto, casou com Deoste. Tá brincando. Aqui em Botucatu? Que é minha tia. Casou aqui. Hoje eles moram em Londrina, mas ainda estão juntos os dois. Que na época não foi bem visto o namoro, porque a família estava bem, assim, ainda ressabiado, né, de tudo aquilo. Mas será que Mas eles teimaram os dois lá e deu certo e acabaram casando. Ah, mas é legal, né? Então. E hoje não, hoje eles vivem tranquilo. Inclusive eu tinha os meus tios que moravam na Boa Vista, do Rio Claro ali, que a gente fala Boa Vista do Rio Claro, que eram muito amigos do Zé Ossi. A senhora chegou a morar ali no Boa Vista? Boa Vista, Não, como minha a mãe. gente está falando, ela fica ali próximo à Pratinha. Assim, Onde né? tá as cruzinhas ali que o senhor disse, a É, capelinha. a capelinha. A senhora lembra da Boa Vista? Fala um pouquinho da Boa Vista de antigamente. A senhora lembra de alguma coisa? Eu me lembro muito pouco, mas minha mãe contava muito da Boa Vista de antigamente, né? O que ela contava da Boa Vista? Que eram todos, assim, amigos, muito família, que tinha as rezas, que tinha os bailes. E sempre surgiam histórias, né, que contavam daquele tempo, mas eles eram muito unidos, assim, eram quase que uma família, né? Os italianos que se juntaram eram quase uma família. Tinha os mais afortunados e os mais pobres, assim, inclusive tinha a família, acho que era do Giacondo Baceto, que era, assim, já era uma fazenda, né? Os outros eram mais sitiantes, né? Já era uma... Pequenas propriedades. Pequenas propriedades. Já esse daí já era bem maior, né? E, como dizer, a gente tinha o contato que se tinha assim, por exemplo, tinha Baceto na Boa Vista, Baceto no Faxinal, porque eu morava no Faxinal, né? Então, era tudo uma ligação de nomes, né? Minha avó, meu avô diziam muito, tinham os nomes, né? Diziam de histórias meia doida, até assim que a gente nem sabe se é verdade ou mentira, que uma vez diz que eles jogaram um caminhão na Pavuna para não deixar as pessoas da guerra levar o caminhão, alguma coisa assim. Tinha umas histórias assim que até... Isso em 1932, né? Na época da guerra. Da Revolução de 32. Acho que é da Revolução. E daquela Revolução de 24 que teve também, que hoje chamamos de Revolução Esquecida, né? A gente tem esse nome. Foi o Isidoro Fernando Pereira que fala muito nisso. E meu avô, inclusive, ficou preso em Rião, Angelim, pelas tropas que estavam indo para Bauru, na época. E daí, quando que eles moravam num sítio que se chamava Córrego Fundo, e ladeava a ferrovia que passava, e daí meu avô correu para casa e pegaram todas as linguiças, as carnes, e enterraram para que as tropas não levassem tudo. E pegaram os cavalos e amarraram no meio do mato para esconder das tropas na época. E daí meu avô conta que minha avó fez polenta e frango para mais de 200 soldados.
Eles obrigavam, né? Então, e daí E tudo que tinha os armazéns, as vendas, né, eles saqueavam. E daí meu avô conta assim que ele na época ficou muito preocupado, que ele tinha muitos irmãos que eram moças na época, mas diz que eles foram muito respeitosos. Muita história que eles violentavam muitas Então, vezes. mas meu avô fala que eles comeram, seguiram e agradeceram e ainda deram um dinheiro, alguma coisa para o Será que não foi por causa dessa generosidade? Talvez seja isso, né? mas eu me Essa lembro. E receptividade. até meu avô tinha um recorte desse jornal, mas acho que com o tempo se perdeu. Mas hoje eu já comprei um livro onde conta toda a história para que a gente pudesse certificar dessa história. E realmente ela existiu, né? Existiu. Em 1924, isso daí. Teve 32, né? De 24. A minha mãe contava que ela também era de família de Rubião. Ela refugiou lá no sítio dos Paniguel. Do Paniguel, que conhece a família Paniguel? Claro que eu a minha conheço. mãe é A minha Paniguel. avó era irmã da tia Assunta Paniguel. Então, por isso que eu estou dizendo para o senhor que é tudo junto. A Figueira, a Paniguel, são todos tios do meu pai, que são irmãos da minha avó. E essa região aqui, eles eram tudo parente, né? Faxinal. Eram todos incestuosos, como Nossa, diz a Vanessa. Casavam tudo parente. Primo com primo. E a filha do compadre com a filha da comadre, e assim ia, era grande maioria, era assim mesmo. A gente conhece, tem muita história, né? Quem que conserva a capelinha até hoje, lindíssima daquele jeito? Quem que conserva lá? Olha, ali acho que é a turma que comprou ali, tá de Laurindo, de São Paulo ele. Ele comprou o sítio desse Dioste, comprou ali uma parte que era Carneto e aonde que tinha essa igrejinha. Agora eu acho que é ele que conserva, porque foi reformado há pouco tempo agora, né? Eu quase não tenho muito contato lá pra cima, viu? Olha, não sei se dá para vocês verem aí. Aqui é a família Carnieto. Então nós vamos mostrar para vocês aqui como estão perto a família Carnieto da família Deoste. Então nós vamos passar aqui, ó, uma rua, duas ruas. Vamos caminhando aqui, ó. Terceira rua. A gente vai achar a da família Deoste, para vocês terem uma ideia, como eles foram enterrados tão perto um do outro, né? Dois irmãos e outros dois irmãos aqui, bem pertinho, família Deoste. Então foi esse caso que aconteceu lá em Boa Vista, né? Distrito de Boa Vista, perto de Pratinha, onde dois irmãos assassinaram os outros dois irmãos. Olha, nós estamos aqui do túmulo Deoste, da família Deoste. E lá no fundo, um de costa para o outro, lá naquela capela lá que vocês estão vendo, ó, no pé daquela capela, vou tentando aproximar aqui, tem um túmulo de azulejo lá, de revestimento na cor bege, olha. Aí, ó, é esse aí que vocês estão vendo, ó, acima desse de granito aí com esse vaso. Esse túmulo é da família Carnieto. Eles estão um de costa para o outro, ó, a família Deoste e a família Carnieto. Olha que interessante. Tomara que lá no céu tenham feito as pazes. É isso aí. Você gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.